Olá, queridos irmãos, chegamos a mais um livro, nosso estudo em um piscar de olhos, onde estamos vendo todos os livros da Bíblia com um panorama simples e prático, de forma rápida, para termos um entendimento sobre os livros da Bíblia. E agora chegamos então em Ezequiel, mais um dos profetas, o profeta Ezequiel. E para nós termos uma introdução, nós vamos ver aqui o período onde esse livro está encontrado na história. Então ele foi escrito, ou melhor dizendo, a experiência de Ezequiel foi vivida e provavelmente também foi os anos onde aconteceram esses escritos, no período entre 592 e 570 a.C. Então Ezequiel foi deportado para a Babilônia com cerca de 25 anos, é esse o contexto, nós já vamos falar um pouquinho mais sobre isso, e possivelmente ele era de alguma família importante de Israel. Então, segundo Reis, capítulo 24, versos 14 ao 16, vai nos trazer essa informação que quando a Babilônia invadiu o reino do sul, o reino de Israel, eles levaram os homens e as famílias mais importantes ali da terra. E aí, como então Ezequiel foi deportado dessa leva, possivelmente Ezequiel era membro de alguma família importante de Israel. Ezequiel também foi contemporâneo dos profetas Jeremias e Daniel. Então, Jeremias começou o seu ministério no período anterior ao juízo de Deus, que é representado aí pela invasão babilônica, e Ezequiel estava justamente nesse período onde Jeremias estava findando o seu ministério, quando Ezequiel começa o seu ministério. Daniel, de forma semelhante a Ezequiel, porém Daniel estava envolvido ali com a corte real. Nós conhecemos a história de Daniel e vamos ver isso na sequência nos nossos estudos bíblicos. Então, Ezequiel foi contemporâneo de Jeremias e de Daniel. Jeremias, por sua vez, profetizava antes da invasão babilônica, ele estava profetizando que o juízo de Deus era iminente. Então, justamente nesse contexto onde a Babilônia invade Israel, leva cativo os israelitas, é que já no cativeiro Ezequiel surge com as suas profecias. É possível também que Ezequiel tenha sido discípulo de Jeremias, é bem provável que Ezequiel aprendeu com Jeremias com relação ao seu aprendizado profético, a sua vivência profética. Mas isso não existe nenhum registro bíblico, apenas alguns indícios entre os estudiosos. E o significado do nome de Ezequiel significa o Senhor fortalecerá, justamente apontando também para a sua vivência dentro do povo, já vivendo no exílio. E aí o nome de Ezequiel, com esse significado, o Senhor fortalecerá, aponta para o fortalecimento de Deus dentro desse contexto de juízo, dentro desse contexto onde o Senhor estava trazendo um ensinamento ao povo, levando o povo, então, a se arrepender dos seus pecados. O contexto de Ezequiel, todo o livro de Ezequiel, é apresentado já nos primeiros versículos do primeiro capítulo, onde a Bíblia diz o seguinte: era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês. A palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Então veja que já nos primeiros 3 versículos do livro de Ezequiel nós temos algumas informações importantes. A primeira delas dizendo então que Ezequiel estava entre os exilados, ou seja, já nesse período posterior à invasão babilônica e já quando a Babilônia invadiu Israel e levou alguns cativos então para a Babilônia. Então Ezequiel estava entre os exilados e ele estava junto ao rio Quebar, um rio que ficava uma cidade próxima, uma localização próxima à cidade da Babilônia, da cidade da capital, a grande Babilônia. Então Ezequiel não estava literalmente na capital, mas estava numa região próxima onde ali estavam então vivendo os exilados.
A próxima informação que nós encontramos já nesse primeiro contexto, nesses primeiros versículos de Ezequiel, é que Ezequiel então teve visões de Deus. Eu tive visões de Deus, dizendo também, numa próxima informação, que esse era o 5º ano do exílio. E a última informação que nós encontramos nesses primeiros 3 versos é que Ezequiel era também um sacerdote. Então diz que a palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel. Então nós já encontramos nos primeiros 3 versículos desse livro algumas características importantes sobre quem era Ezequiel, o seu contexto, o contexto que estava acontecendo, aonde ele estava. Nós já encontramos nesses 3 primeiros versos do livro de Ezequiel. Mas vamos ver aqui algumas características do profeta Ezequiel, um profeta que possui algumas características um pouco diferentes de alguns outros profetas, como nós veremos aqui no nosso estudo. Então Ezequiel é um missionário entre o seu próprio povo. Diferente, por exemplo, de Jonas, que vai a um outro povo, Ezequiel é missionário entre o seu próprio povo. Então, versículo 5 e também o 11 do capítulo 3 diz o seguinte: porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Eia, pois, vai aos dos cativeiros, aos filhos do teu povo, e quer ouçam, quer deixem de ouvir, fala com eles. Então Ezequiel, tal como Jeremias, é um profeta dentro do seu próprio povo, alertando que o povo estava vivendo em pecado. Eles precisavam então rever os seus caminhos, os seus conceitos e a sua vida com Deus. Ezequiel também tem um chamado de atalaia. O versículo 17 do capítulo 3 e também o capítulo 33, verso 7, nos dizem o seguinte: o Senhor falando para Ezequiel: eu te dei por atalaia e os avisarás da minha parte. Capítulo 33, verso 7 diz: a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia. Atalaia é justamente aquele que ficava dentro da torre, vigiando a cidade e olhando se havia algum inimigo se aproximando, e se houvesse algum inimigo se aproximando, ele que estava lá acima, numa torre, vendo todo esse perigo, ele poderia avisar a cidade. Então essa era a função, a função de um vigia, de alguém que alertava. Ezequiel recebe essa função, então, de atalaia, para que ele alertasse o povo sobre todos esses perigos que estavam acontecendo, e o povo precisava, então, se converter dos seus maus caminhos. Ezequiel também é um profeta que profetiza muito por meio de sinais. Ele adota, e o Senhor pede para que ele tenha alguns comportamentos para que a sua profecia não seja apenas uma profecia em palavras, mas também por meio de sinais. Ezequiel, então, se torna, nesse sentido, o sinal dos acontecimentos que o Senhor está alertando o seu povo. Então, veja aqui alguma lista, veja que nessa lista, né, nós temos os versículos, as referências que falam sobre isso, mas nós temos aqui, então, alguns comportamentos que Ezequiel adotou com direção do Senhor para que esses comportamentos servissem como sinais para o povo. Então, ele trancou-se no interior da sua casa, para alertar o povo sobre a prisão que eles passariam. Ele colocou-se em posições estranhas para alertar o povo também sobre os anos do cativeiro. Ele comeu sua comida por peso, de forma muito regrada, para alertar sobre a fome que viria. Ele sacrificou a sua aparência pessoal também para apontar sobre aquilo que aconteceria com os israelitas. Ele bateu palmas, bateu com o pé. Ele tirou coisas pessoais e domésticas da sua casa para mostrar a remoção de Israel para o cativeiro. Então Ezequiel recebe esse pedido da parte de Deus para que ele demonstre o que acontecerá com o povo de Israel por meio de sinais. E Ezequiel também é um profeta que tem muitas visões. Logo no capítulo 1, verso 1, como nós lemos, as Escrituras dizem: se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Então Ezequiel tem muitas visões, ele relata pelo menos 4 visões ali no seu livro, as quais nós temos aqui. No capítulo 1, nós temos a visão dos querubins, é onde Ezequiel recebe o seu chamado. Nos capítulos 8 ao 11, nós temos a visão da glória de Deus e também da impiedade do povo. Então, existe muito um contraste nesses capítulos, falando sobre a glória de Deus e, em contraste isso, a impiedade do povo. Mas nós temos já no capítulo 15 a visão da videira ardente e também no capítulo 37 nós temos a visão do vale dos ossos secos.
Então Ezequiel é um profeta que tem muitas visões, ele relata as suas visões em suas profecias e também no seu livro. Mas nós temos aqui um panorama simples e prático do livro de Ezequiel, para nós entendermos de uma forma bem simples e bem prática enquanto estivermos lendo o livro de Ezequiel. E nós poderíamos dividir o livro de Ezequiel em 3 partes, porque o centro do livro é a destruição de Jerusalém. Vamos lembrar um pouco o contexto. Jeremias estava profetizando ao período anterior à invasão da Babilônia. Porém, Jeremias viveu o momento onde a Babilônia invadiu Israel. Então, Jeremias profetizava anteriormente, mas ele também viveu o momento onde Israel foi invadida pela Babilônia. Então, o contexto de Jeremias é esse. Ezequiel é contemporâneo de Jeremias, porém ele é contemporâneo justamente nesse final do ministério de Jeremias. Então, ele vive a invasão babilônica, ele é levado como cativo para a região da Babilônia e ele vive esse contexto. Porém, Jerusalém ainda não havia sido destruída. A Babilônia invadiu o Reino do Sul, invadiu Israel, mas ainda não havia destruído a cidade de Jerusalém, que era a capital dos israelitas. Então, para os hebreus, para os israelitas, ainda ficava aquele entendimento de que a Babilônia de alguma forma não havia vencido, de que rapidamente eles poderiam retornar para Jerusalém. Jerusalém ainda não havia sido destruída, eles se orgulhavam dessa cidade. Então, na cabeça desses que estavam no exílio, eles ainda não tinham quebrantado o seu coração e eles de alguma forma tinham essa esperança. E Ezequiel vem justamente para tentar romper com essa esperança vã que eles tinham, com base em ídolos, não com base no Senhor, mas a esperança dessa vivência em Jerusalém, de um retorno breve para Jerusalém. Ezequiel vem justamente para profetizar e dizer para esse povo: peraí, vocês ainda não se arrependeram. Vocês precisam compreender que o que está acontecendo aqui é algo sério. O Senhor está trazendo um juízo sobre nós e o Senhor irá destruir Jerusalém. Então, o centro do livro é a destruição de Jerusalém. E aí nós podemos dividir o livro em 3 partes. A primeira delas, o período anterior ao cerco de Jerusalém. Ezequiel começa então as suas profecias 6 anos antes da destruição de Jerusalém e ele continua profetizando até essa destruição se concretizar. Então, dos capítulos 1 até o 24, nós temos esse período anterior ao cerco e à destruição de Jerusalém. Porém, já no capítulo 25 ao 32 é quando a cidade de Jerusalém é destruída. Tudo aquilo que Ezequiel está profetizando para o povo, dizendo: olha, se arrependam, a coisa é séria, o Senhor irá destruir toda a nossa nação, inclusive a capital Jerusalém, é preciso se arrepender. Agora aconteceu, Jerusalém caiu, a Babilônia destrói Jerusalém. Porém, a profecia de Ezequiel agora muda o seu rumo para profetizar que as nações, os inimigos de Judá, receberiam a sua punição também e seriam derrocadas. E ele profetiza então a derrocada dessas nações pagãs. Então nós temos o período anterior ao cerco, agora nós temos o período onde Jerusalém foi destruída e por fim nós temos a palavra de esperança. Porém a esperança não uma esperança vã, mas a esperança no Senhor, de que o Senhor iria restaurar Judá, o Senhor iria restaurar Jerusalém e iria restaurar Israel, que é justamente o período posterior ao cerco de Jerusalém, capítulos 33 ao 48, onde então Ezequiel começa a profetizar a restauração da cidade, a restauração do povo, o povo iria retornar para Israel, mas essa esperança, como nós dissemos, não é uma esperança como o povo de Israel estava tendo no início, ou seja, uma esperança vã, uma esperança no orgulho da cidade, no orgulho dos ídolos, não se arrependendo dos seus pecados, mas agora uma esperança voltada do Senhor, voltada no Senhor, o Senhor sendo o centro, a glória do Senhor retornando para a cidade de Jerusalém. Então o povo se arrependeria e Ezequiel profetiza esse período onde o povo retornaria à sua terra. Então esse é o panorama simples e prático do livro de Ezequiel. O período anterior ao cerco, então para nós entendermos um pouco melhor esse primeiro período. Então nós temos aqui 4 atitudes de Ezequiel e as suas profecias, às vezes por meio de sinais, como nós vimos que Ezequiel foi um grande profeta por meio de sinais. Então nós temos ali o cerco de Jerusalém, Ezequiel
não está falando, o Senhor o impede de falar, mas ele é profeta por meio de símbolos. Ele não prega então por meio de palavras, mas por meio de atos, por meio de sinais. E então ele profetiza o cerco de Jerusalém no capítulo 4, versos 1 ao 3. Ele também profetiza sobre o exílio, ou seja, a duração do exílio, no capítulo 4 também, versos 4 ao 8, onde Ezequiel deita-se sobre o seu lado para simbolizar os anos de punição que os judeus iriam sofrer no exílio. Então ele fica deitado um dia para cada ano, deitado de lado. Por meio de sinais, então, o profeta Ezequiel libera sua profecia de acordo com a vontade do Senhor, aquilo que o Senhor estava falando para ele. Ele também continua, a terceira característica aqui dos sinais realizados por Ezequiel para profetizar, é sobre as aflições do exílio. Então, os horrores da fome por causa do cerco são simbolizados aqui pela comida e bebida cuidadosamente medidas. Ele só comia 250 gramas de comida por dia e meio litro de água. Então ele estava profetizando por meio de sinais que as aflições do exílio seriam terríveis, que o povo precisava entender que aquilo era sério. Eles não estavam passando por uma situação breve, por um breve exílio, mas eles estavam passando por uma situação terrível. E também Ezequiel profetiza por meio de sinais sobre o destino dos sitiados. Então ele tem uma espada afiada onde ele corta os seus cabelos, separa por porções os seus cabelos e com essas porções, alguns ele queima, alguns ele espalha pelo ar, ele tem algumas atitudes de sinais para apontar e representar nos seus cabelos, nessas porções de cabelos, como seria o destino dos sitiados, dos exilados, e mais uma vez falando sobre a totalidade da destruição. Então, foi mostrado a Ezequiel de que modo o povo profanou o templo do Senhor, e aí isso justificava para a nova geração o castigo nacional. Então, nós temos aqui basicamente duas gerações, como nós vemos na própria figura de Jeremias e de Ezequiel. Jeremias fazia parte de uma geração anterior à invasão babilônica, ao juízo de Deus. Ezequiel já faz parte dessa geração que viveu, que estava lá no exílio. Então são duas gerações. Essa nova geração talvez não compreendia o porquê do castigo nacional, por que Deus estava castigando o seu povo. Então Ezequiel mostra em suas palavras, em suas atitudes, o porquê é que o Senhor os estava castigando. Então nós temos aqui alguns versos de Ezequiel capítulo 5, versos 7 ao 12, onde nós entendemos o que estava acontecendo e por que o Senhor estava castigando o seu povo. Diz assim: portanto, assim diz o soberano Senhor, você tem sido mais rebelde do que as nações ao seu redor e não agiu segundo os meus decretos, nem guardou as minhas leis. Você nem mesmo alcançou os padrões das nações ao seu redor. Por isso, diz o soberano Senhor, eu estou contra você, Jerusalém, e lhe infligirei o castigo à vista das nações. Por causa de todos os seus ídolos detestáveis, farei com você o que nunca fiz, nem jamais voltarei a fazer. Por isso, entre vocês sucederá que os pais comerão seus próprios filhos e os filhos comerão os seus pais. Castigarei você e dispersarei aos ventos os seus sobreviventes. Por isso, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que por ter contaminado meu santuário com as suas imagens detestáveis e com suas práticas repugnantes, eu retirarei o meu favor. Não olharei com piedade para ti e não a pouparei. 1/3 do seu povo morrerá de peste ou perecerá de fome dentro dos seus muros. 1/3 cairá pela espada fora da cidade, e 1/3 dispersarei aos ventos e perseguirei com a espada em punho. Então veja que Jeremias profetiza de forma muito séria a essa nova geração para que eles entendessem o que estava acontecendo. Houve profanação do templo, houve ídolos detestáveis, práticas detestáveis, e aí o Senhor profetiza que esse juízo que veio sobre esse povo era um juízo necessário para que o povo se corrigisse. E então o Senhor traz de que forma isso estava acontecendo e o que também iria acontecer. Mas nós temos o segundo período, que é o período do cerco. Jerusalém então foi sitiada, foi cercada, foi destruída, e agora Ezequiel começa a profetizar sobre esse período onde Jerusalém já havia caído.
Mas a profecia de Ezequiel agora vira para as nações vizinhas. Então, Ezequiel, capítulos 25 a 32, nós temos as profecias sobre a destruição das nações vizinhas. Isaías, capítulos 13 ao 23, e também Jeremias, capítulo 46 ao 51, já fizeram advertências a algumas nações diferentes. Ezequiel, no seu livro, traz advertências contra Amon, contra Moabe, contra Edom, contra Filistia, contra Tiro, contra Sidom e contra o Egito. O interessante nessas profecias é que elas foram proferidas quando essas nações, essas cidades ainda eram fortes e poderosas. E aí nós vemos ao longo do decorrer do Antigo Testamento, já nesse período, que essas nações foram derrocadas, foram perdendo a sua influência, algumas foram totalmente destruídas e as que não foram destruídas perderam a sua influência. E por fim nós temos o período posterior ao cerco, nos capítulos 33 ao 48, onde nós poderíamos resumir esse período posterior ao cerco, que é justamente onde o Senhor está trazendo a esperança baseada nele, não uma esperança vã, mas uma esperança baseada nele, no Senhor, de que a glória dele retornaria ao seu povo, retornaria a Jerusalém. Então nós poderíamos resumir esse período posterior dessa esperança no capítulo 37, versículos 21 ao 27 de Ezequiel, onde as Escrituras dizem assim: Assim diz o soberano Senhor, tirarei os israelitas das nações para onde foram, vou ajuntá-los de todos os lugares ao redor e trazê-los de volta à sua própria terra. Eu os farei uma única nação na terra, nos montes de Israel. Haverá um único rei sobre todos eles. Aqui o destaque em negrito, justamente para nós falarmos nesse momento posterior, porque aqui já está falando sobre um apontamento sobre Cristo, mas já vamos falar sobre isso. Haverá um único rei sobre todos eles, e eles nunca mais serão duas nações, nem estarão divididos em dois reinos. Não se contaminarão mais com seus ídolos e imagens detestáveis, nem com nenhuma de suas transgressões, pois eu os salvarei de todas as suas apostasias pecaminosas e os purificarei. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Eles seguirão as minhas leis e terão o cuidado de obedecer os meus decretos. Viverão na terra que dei ao meu servo Jacó, a terra onde os seus antepassados viveram. Eles e os seus filhos e os filhos dos seus filhos viverão ali para sempre. E o meu servo Davi será o seu líder para sempre. Farei uma aliança de paz com eles. Será uma aliança eterna. Eu os firmarei e os multiplicarei. E porei o meu santuário no meio deles para sempre. Minha morada estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então nós vemos aqui, já nessa terceira parte do livro de Ezequiel, o período posterior ao cerco, ou seja, Jerusalém já tinha sido destruída. Após isso, Ezequiel profetiza contra as nações pagãs e agora Ezequiel profetiza com relação a um futuro. Mas esse período posterior ao cerco, embora depois de 70 anos o povo volta para Jerusalém, para Israel e retoma a sua vida, Ezequiel está, na realidade, profetizando para um período ainda maior, um período ainda posterior ao que simplesmente é o retorno do povo de Israel para a sua terra. Ele está profetizando sobre um reinado messiânico. E aqui, justamente, nós já entramos sobre como nós podemos ver Cristo em Ezequiel. Então, lembramos desse texto de Ezequiel, capítulo 37, verso 21 ao 27, porque nós já vamos entender um pouco melhor como nós vemos Cristo em Ezequiel e também nessa passagem que nós acabamos de citar. Mas como nós podemos ver então Cristo em Ezequiel? Primeiro nós vemos Cristo no livro de Ezequiel, porque Ezequiel é representado como o Filho do Homem. Ele é chamado como o Filho do Homem. E essa expressão é utilizada 100 vezes nesse livro de Ezequiel. Deus fala para Ezequiel: vá, ó Filho do Homem, como nós vemos aqui no capítulo 11, verso 4. Portanto, profetize contra eles, profetize, Filho do Homem. Então, Deus se refere a Ezequiel como esse Filho do Homem. E nós vemos que Ezequiel absorve para si como um homem e traz em si, no seu próprio corpo, na sua própria experiência, na sua própria vivência,
as profecias que o Senhor estava pedindo dele, por meio de sinais, enfim, por meio da sua própria experiência humana. Então, Ezequiel aqui é esse filho do homem e o Senhor o chama de filho do homem. E aí nós vemos que Cristo adota para si esse termo. Ele, em meio ao seu ministério, fala sobre si mesmo, sobre ser o filho do homem. E aqui nós temos alguns textos já no Novo Testamento, nos Evangelhos, que nós vemos o próprio Jesus falando sobre si mesmo como filho do homem. Jesus disse em Lucas 22, versículo 69, desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. Então, Jesus estava começando a ser humilhado para ser crucificado, os soldados o zombavam, e aqui então Jesus fala essas palavras, dizendo que desde aquele momento, ou seja, o início ali do seu processo de humilhação e crucificação, ele já estava entrando e se assentaria então à direita do poder de Deus. Jesus também fala que Deus deu a Jesus o poder de exercer o juízo, porque é filho do homem, ou seja, Jesus receberia esse poder. E nós vemos que Deus, ali no livro de Ezequiel, exerce um juízo, e aqui nós vemos Cristo tendo esse poder de exercer o juízo, porque Ele é o Filho do Homem. Mateus capítulo 18, verso 11, Jesus também diz, porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Então, Jesus aqui agora fala também sobre esse processo de redenção, de restauração. Então, nós vemos aqui em alguns versos dos Evangelhos, nós temos vários outros onde Jesus se identifica como Filho do Homem. Nós temos aqui em alguns versos esses que simbolizam algo que estava acontecendo também em Ezequiel. Ou seja, o Filho do Homem tinha o poder de exercer juízo, e foi justamente o que aconteceu no contexto do livro de Ezequiel, mas também o mesmo Filho do Homem, que é Cristo, que é Jesus, ele veio para salvar o que tinha se perdido, que é justamente a ideia da restauração. Ou seja, o livro de Ezequiel, embora tenha palavras duras contra o povo, o final do livro é uma palavra de esperança, mas uma palavra de esperança por meio da redenção de Deus, a ação do próprio Deus sobre o povo de Israel, porque esse povo retornaria à sua terra, e muito mais do que isso, é o que nós vemos aqui na profecia de Ezequiel, capítulo 37, nos versos 21 ao 27, muito mais do que isso, ele está falando sobre uma aliança ainda maior do que simplesmente retornar para o povo, para a terra de Israel. Aqui nós vemos, quando Ezequiel profetizava sobre o povo retornando, dizendo que eles teriam um único rei e faria uma aliança com Davi, Davi reinaria com eles para sempre, eles seriam então o seu povo, eu serei o seu Deus, eles terão um só pastor, Davi será o seu líder para sempre, farei uma aliança de paz com eles e será uma aliança eterna. Então nós estamos vendo aqui que essa profecia fala de algo ainda maior do que voltar para a terra, e está falando de algo ainda maior do que Davi. Afinal de contas, Davi já havia morrido, o tempo de Davi já havia passado. Essa profecia então está falando sobre a aliança davídica que Deus fez com Davi, dizendo que por meio de um descendente de Davi, esse descendente então reinaria para sempre sobre o trono de Israel. E aí quando nós vamos no Novo Testamento, nós vemos que Israel agora não é apenas o Israel no sentido físico, no sentido de uma região, no sentido de apenas um povo de sangue, mas Israel agora é a igreja, ou seja, os gentios fazem parte da igreja e toda a igreja então agora é o novo Israel, porque essa igreja é o povo de Deus. E é o que nós temos então em complemento, né? O Novo Testamento complementa o Antigo Testamento com base nessa profecia e em tantas outras profecias, mas o objeto do nosso estudo aqui é o livro de Ezequiel. Então o Novo Testamento traz esse complemento dizendo que o novo Israel agora é a igreja, gentios, todas as nações, todas as línguas fazem parte desse povo, porque Cristo os salvou, então agora aqueles que Cristo salva fazem parte desse povo, que é a igreja, que é o novo Israel. E aí, para nós finalizarmos, nós temos o texto de Apocalipse, capítulo 21, versos 3 ao 5, que faz justamente esse paralelo com Ezequiel, capítulo 37, versos 21 ao 27. E aí nós temos essa conclusão já no Novo Testamento, na conclusão da Bíblia, Apocalipse falando sobre esse povo de Deus que estaria habitando
com ele. Apocalipse capítulo 21, versos 3 ao 5, então as escrituras dizem assim: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Então esse texto está falando justamente sobre o momento final, onde o Cristo foi revelado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que está assentado no trono. E aqui nós temos já essa revelação, o julgamento de Satanás aconteceu, o julgamento dos ímpios aconteceu, mas agora está finalizando. Nós temos o capítulo 22 de Apocalipse ainda, mas aqui nós já estamos nesse clímax final das Escrituras, do contexto das Escrituras, onde o Senhor está falando sobre que Ele mesmo, o Senhor, habitará com os homens, Ele habitará com eles serão o seu povo e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. As mesmas palavras que nós vimos lá em Ezequiel, agora nós temos aqui em Apocalipse de forma mais ampla, com toda a teologia do Novo Testamento, falando então que Ezequiel estava profetizando na sua mente sobre Israel, sobre a região de Israel. Mas, biblicamente, a teologia amplia isso, o Novo Testamento amplia isso, porque estava falando na realidade da aliança que Deus fez com Davi, de que um filho de Davi, um descendente de Davi, que está falando sobre Jesus, então reinaria para sempre. E eis aqui a nossa esperança, porque em meio ao nosso contexto também de destruição, enfim, de pranto, de dor, de lágrimas, nós sabemos que o nosso Deus um dia retornará e o seu povo reinará com ele para sempre, porque nós somos o seu povo e o Senhor é o nosso Deus. Então, esse é um panorama simples e prático do livro de Ezequiel e nós esperamos que tenha sido produtivo para o nosso entendimento desse livro. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos por esse livro tão precioso, onde nós vemos que o Senhor é um Deus de justiça, de correção. O Senhor corrige os seus filhos, mas a sua correção é para nos inclinar para ver que o Senhor é um Deus de maravilhas. O Senhor é um Deus de restauração, o Senhor é um Deus de perdão. Por isso nós oramos para que o Senhor nos abençoe no nosso entendimento, para entendermos que quando o Senhor nos corrige para entendermos o propósito maior do Senhor, que é a restauração da nossa vida, que é a restauração do Senhor para nós e principalmente, falando em termos de futuro, quando o Senhor um dia retornará em glória, estabelecerá o seu reino de forma permanente e nós, o seu povo, habitaremos com o Senhor. Coloca, Deus, em nosso coração essa esperança do reino messiânico de Cristo, porque nós já desfrutamos disso aqui nessa terra, mas chegará o dia que nós desfrutaremos plenamente, vivendo e habitando com o Senhor eternamente. Ao Senhor nós rendemos glória, porque o seu nome é digno de receber toda adoração. Seja assim em nome de Jesus. Amém.